Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que é muito importante para os investidores, principalmente para os investidores iniciantes, que é despesas. Bom, você já deve ter ouvido falar, óbvio, o que é uma despesa, né? Porém, é muito importante que você, além de ouvir falar, você saiba muito bem diferenciar de forma conceitual cada tipo de despesa e principalmente você saiba gerenciar essas despesas dentro do seu orçamento pessoal para que você tenha uma sobra de capital que vai ajudar você nos seus investimentos, tá? Então vamos lá, eu vou primeiro conceituar despesa, tá? Despesa, pessoal, é todo o capital que sai da sua remuneração, digamos assim, né? Do seu capital de remuneração, seja para adquirir um bem ou um serviço, ou seja até para um pagamento de determinada dívida, tá? Tudo isso é despesa. E nós classificamos as despesas como fixas e variáveis. É importante também que você saiba qual a diferença, porque quando você vai montar o seu planejamento pessoal, isso vai ter grande impacto, principalmente na hora de você fazer uma redução ou fazer o correto gerenciamento, tá? Então, despesa fixa, pessoal, nada mais é do que as despesas que elas acontecem de forma periódica, ou seja, elas acontecem todos os meses por um determinado tempo. Ela não tem a ver, ao contrário do que as pessoas pensam, que é um valor fixo, não é isso. O valor ele pode variar normalmente, porém a classificação ela é feita de acordo com a periodicidade da despesa, ou seja, se ela ocorre todo mês durante um determinado período. Exemplos, pessoal. Conta de luz. Bom, todo mês você tem que pagar uma conta de luz, certo? Então ela é uma despesa fixa. Porém, tem mês que você paga 100, tem mês que você paga 80, tem mês que você paga 120. O valor vai variar de acordo com o seu consumo. Porém, ela vai chegar todos os meses. O condomínio do seu apartamento. O condomínio do seu apartamento você paga também todos os meses. É uma despesa fixa. O valor dele pode variar caso, de repente, tenha alguma obra no condomínio que é rateada entre todos os condôminos. Então, esse mês, de repente, você vai pagar 10% a mais, o outro mês você vai pagar 10% a menos e por aí vai. Mas é classificada como uma despesa fixa, tá? Então, a despesa fixa são todas as despesas que se repetem todos os meses. Eu classifico até elas, pessoal, como aquelas despesas essenciais para a sua sobrevivência. Ou seja, sem essas despesas, você vai ter uma certa dificuldade, digamos assim, de sobreviver ou uma certa queda na sua qualidade de vida, tá? E o que são as outras despesas, que são as variáveis? As despesas variáveis é o contrário das fixas. Elas não se repetem todos os meses. Elas podem ocorrer em momentos ou meses esporádicos. Vou dar um exemplo aqui para você. Cartão de crédito. Supomos, cartão de crédito é um exemplo de despesa variável. Não é todo mês que você precisa usar o cartão de crédito. E você pode usar um mês agora em janeiro, de repente você pode usar ele em novembro, de repente você pode parar de usar. Ou seja, essa daí é uma despesa variável. Outra despesa variável, pessoal, viagem. Viagem é uma despesa que ocorre em determinado período do ano, caso você venha a viajar. Então, é uma despesa variável, tá? Então, essa é a principal diferença entre as duas despesas, a despesa fixa e a despesa variável. E qual a importância, pessoal, que você tem nisso? A importância é que você saiba gerenciar esses dois tipos de despesa dentro do seu orçamento pessoal de forma muito milimétrica, porque essas despesas elas vão fazer total diferença lá na linha final, né? Que essa linha final é o que vai sobrar para você fazer a sua poupança e, consequentemente, os seus investimentos. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é: façam um controle através de uma planilha onde vocês possam separar essas despesas e, se possível, já fazer um planejamento anual de todas as despesas que vocês vão ter que ter. Vocês vão pensar, Roque, mas cara, eu não estou conseguindo planejar nem a minha semana, quanto mais o meu ano. Pessoal, é fácil.
é muito mais simples. A primeira coisa que vocês precisam ter é uma planilha simples. Até essa planilha eu disponibilizo nas minhas redes sociais. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver um linkzinho, tá? Onde tem lá para você entrar lá no meu Google Drive e você baixar essas planilhas, tá? Tem uma planilha de controle de orçamento pessoal que é muito simples, aonde nela já vai ter todos os meses do ano. E o que você vai ter que fazer? Simples, só entrar nela e ir colocando. As despesas fixas são mais fáceis, você já sabe, tem uma média mais ou menos de quanto você gasta de luz, de água, de condomínio, de escola, de repente, para o seu filho e por aí vai. Então você vai colocar essas despesas ao longo de todos os anos. As despesas variáveis, você vai fazer uma projeção, pessoal. Então você sabe que, por exemplo, janeiro você tem material escolar, você tem pagamento de IPTU, de IPVA, e você vai fazendo uma média. Se você tem uma projeção de viagem, mais ou menos, lá para junho, lá para outubro, você vai colocar um valor estimado lá nesse determinado mês, para você já ter uma projeção, tá? Não quer dizer que esse planejamento vai ser uma coisa concreta, aquela coisa exata, que você vai acontecer naquele determinado valor, naquele determinado período. Não, não é isso. Mas ele te ajuda a você ter uma visão de forma ampla, uma visão anual, tá, pessoal? Então, o primeiro passo é você fazer isso. Então, você vai colocar lá a sua receita, né, que é o dinheiro que você recebe, seja através de salário, seja através de uma remuneração esporádica, se você já investe, seja através de dividendos e por aí vai. E depois você vai fazer essa classificação, tá? Tendo essa visão anual, você já vai ter uma média de quanto vai sobrar ali, ou seja, que você já vai saber o quanto a sua remuneração, ou seja, quanto a sua receita vai ficar ali maior do que a sua despesa. Lembrando, a sua remuneração, a sua receita tem que ser no mínimo, na pior hipótese, igual à sua despesa, tá, pessoal? Isso daí é uma regra sine qua non, tá? Não tem negociação. Bom, tendo essa visão, a gente vai começar a fazer um trabalho de atacar essas despesas, ou seja, gerenciar de uma forma mais inteligente. A gente vai começar fazendo pelas despesas variáveis. Então, nós vamos pegar todas as despesas variáveis e ver aonde nós podemos ter uma redução. Se for possível eliminar, se for um gasto desnecessário, exemplo, você está comprando todo mês uma quantidade X de roupa que você não precisa. Pô, pessoal, dá para parar de comprar essa quantidade X e a gente colocar somente em determinado período? Se der, perfeito, já é mais uma receita que você tem para você usar em uma outra linha, ou seja, até para investir. As despesas variáveis são mais fáceis de você atacar, porque elas necessariamente não são aquelas despesas vitais, tá? As despesas fixas, elas são um pouquinho mais difíceis de você atacar, porque elas têm que acontecer todos os meses, então, naturalmente, não dá para você zerar. Por exemplo, não dá para você tirar 100% do seu consumo de luz, tá? Isso daí é praticamente impossível, a não ser que você volte ao período das cavernas. Bom, mas como é que eu faço, Roque, para eu atacar as despesas fixas? Elas vão ser através de uma negociação nas despesas que você conseguir negociar. Exemplo, a escola do seu filho. Se você de repente for lá, seu filho já tem um histórico legal, já está há bastante tempo, você for lá conversar com a direção, de repente você consegue um desconto de 5%, 10%. Então você consegue uma redução nessa sua despesa fixa. Outra forma de você reduzir despesa fixa é através da conscientização de consumo. Exemplo, água, luz, dá para você reduzir os seus hábitos. De repente você, se tem o hábito de usar 3 máquinas de ar-condicionado durante determinado período, use uma. Se você tem, de repente, usa essa máquina de ar-condicionado por X horas, diminua, tenta usar por um pouco menos de horas, que consequentemente no final ali do mês você vai ver uma redução no valor dessa despesa, tá? Então as despesas variáveis são mais fáceis e as despesas fixas é um pouquinho mais difícil, mas dá também. Então esse é o próximo passo. Depois que você planejou, a gente atacar para ver onde nós conseguimos deixar essas despesas gerenciavelmente controladas de forma inteligente. Dica que eu vou dar para você. A primeira coisa que você vai sair correndo para tirar, pessoal, são as despesas com lazer, viagens, alimentação, enfim. Isso é um erro que você vai cometer e você vai se arrepender para sempre. Por quê?
Essas despesas elas não devem ser removidas 100%. Você pode sim fazer uma redução delas, mas eu aconselho que você separe pelo menos 10% da sua remuneração mensal para despesas com lazer, viagens, alimentação, enfim. São coisas que vão te dar prazer. Isso vai ser muito importante para que você trabalhe o seu psicológico ao seu favor, mostrando para ele que não necessariamente você reduzir despesa e controlar o orçamento quer dizer você retirar prazer. Não, você pode continuar tendo todo tipo de prazer, como viajando, saindo para um restaurante legal, indo para barzinho durante o final de semana, e fazendo um controle orçamentário, porque isso é um paradigma. As pessoas pensam que para ter um controle orçamentário você precisa reduzir ali o extremo, tirar aquele cafezinho do seu dia a dia. E isso só vai fazer o seu psicológico trabalhar contra você, dizendo que, cara, isso está muito difícil, isso está tirando todas as formas de prazer que você tem, isso não vai valer a pena, você não está vivendo legal, você está sofrendo por pouca coisa e no médio prazo você vai acabar desistindo, tá, pessoal? Então a dica é, separe entre 10% a 20% da sua remuneração, da sua receita para uma despesa com lazer, viagens e seja lá o que for que lhe dê prazer, tá? Então essa daí é uma dica muito importante. Uma outra dica que eu vou dar para vocês, quando vocês forem fazer o seu orçamento, que eu comecei fazendo muito dessa forma, hoje para mim já é natural, era o seguinte: eu colocava na minha despesa fixa uma conta de investimento. Por que eu fazia isso? Porque eu procurava me pagar primeiro, já colocar como uma regra fixa um valor determinado X para eu investir. Principalmente nesse começo que não sobra muito dinheiro, a gente acaba tendo que fazer um malabarismo e a gente sempre fica naquela, o se sobrar eu vou investir, então eu vou investir o quanto sobrar. E nesse início, pessoal, é difícil. Vocês vão perceber que em determinados meses já vai ser uma vitória de vocês se vocês conseguirem ficar ali no 0 a 0. Então, para eu não correr o risco de não sobrar nada para eu investir, eu começava colocando lá na minha despesa fixa, que é aquela minha obrigatória, um percentual que eu me pagava, digamos assim, né? Eu usava ali fixo para eu investir. E eu começava com pouco, botando 100, 150 reais ali, um valor que era pouco, mas que eu sabia que todo mês ele seria fixo. Eu teria que pegar parte dele, como se fosse a minha água, meu telefone, o condomínio do meu prédio, e ele seria usado para eu fazer meu investimento. Então essa é uma dica importante que para mim funcionou muito e vocês vão ver que para vocês, principalmente se vocês não estão conseguindo ainda reservar nenhuma parcela ali na sua linha final para investimento, vai resolver muito esse problema de vocês, ok? Bom, então essa daqui é um pouquinho sobre um assunto muito importante que eu queria falar para vocês. Tenham total controle das despesas do seu orçamento pessoal, porque você tendo o controle dessas despesas, vai ficar muito mais fácil a sua caminhada inicial aí no mundo dos investimentos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Fui!